Ela achou que tinha sido apenas um sonho, quente, confuso, quase risonho, até abrir os olhos e encontrar o calor de um homem ao seu lado. A luz da manhã entrava baixa pela cortina translúcida, desenhando uma faixa dourada sobre o lençol. O apartamento ainda cheirava a café e a uma sombra de perfume que nenhum dos dois conseguia nomear direito. E o Xiling piscou, levou a mão ao peito para sentir o ritmo do próprio coração, e só então o rosto ao seu lado se virou e sorriu, tímido como se também tivesse acordado numa surpresa. "Bom dia, Xiling", sussurrou Guo Xiaohui, com a voz rouca de quem sempre acordava correndo. Tinha os fios de cabelo grudados na testa, a camiseta tatuada de suor noturno e um olhar que tentava traduzir. Foi real. Foi nossa escolha. Ela riu. Som baixo que quebrou a tensão. Não foi um sonho. Eles haviam escolhido. Tinham conversado, rido, ido até o fim de uma vontade que nasceu entre o impulso de uma noite de lançamento e a intimidade que se construiu em corredores, salas de reunião e treinos noturnos de rua. Ambos adultos, Yu com 34 anos e o cargo de vice-presidente sobre os ombros, Guo com 26, um estagiário que tinha virado peça-chave do projeto Tianyi, disseram e repetiram o que precisavam dizer para que não restassem dúvidas. Consentimento, clareza, cuidado. A cena do quarto permaneceu como um quadro breve, um intervalo de calor num cenário que, de outra forma, exigia frieza e cálculo. Eles se levantaram, tomaram um café rápido, trocaram um beijo desajeitado na porta e seguiram para o prédio que sempre os esperava com sua impessoalidade de vidro e concreto. A vida profissional reclamava. 3 semanas antes, Yu Xiling havia apresentado ao conselho a versão final do Tianyi. Era o maior lançamento da Covex em anos, um calçado inteligente que prometia transformar corridas noturnas em dados, experiência e branding. Era a aposta da empresa para reconquistar prestígio depois de meses de boatos sobre o projeto Yinqiao, um espectro que pairava sobre a família Mo e suas decisões. Ju liderou apresentações, protótipos, testes com atletas, e foi ela quem aprovou a ideia de uma equipe jovem para dar ritmo à campanha. Entre esses jovens estava Guo, cuja energia e conhecimento técnico, raros para alguém ainda no começo da carreira, chamaram a atenção. No palco do lançamento, Guo havia sido convidado a fazer uma demonstração com sensores e algoritmos que liam a passada do corredor. Ele subiu ao palco vermelho com os tênis Tianyi nos pés e uma fala ensaiada que soou natural. Explicou uma cadeia de dados, apontou para a interface do aplicativo e, com um sorriso que parecia encolher a distância entre a plateia e as promessas do produto, arrancou aplausos. Foi um momento suposto a ser de Yu. Ela assistiu dos bastidores com orgulho e um aperto no peito que ela não esperava. Essa apropriação de luz não reduziu a presença dela, mas mudou algo na dinâmica entre ambos. As semanas que seguiram foram uma montagem. Ensaios, corridas noturnas pelas avenidas molhadas da cidade com tênis que acendiam discretamente sob os pés, reuniões que viravam cafés às 3 da manhã, planilhas que pareciam poemas técnicos e conversas sobre erros e consertos. Em algum ponto entre a madrugada e a rotina intensa, a química passou a ter nome. Pausas longas em corredores, trocas de playlists, mensagens de incentivo antes de apresentações. Para se protegerem do julgamento e do inevitável ruído que romances corporativos sempre geravam, eles assinaram uma espécie de piada que virou convenção. Um contrato de namoro escrito numa nota de post-it, que enumerava cláusulas como profissionalismo irrestrito, sem favoritismos, apoio mútuo mesmo sob pressão e privacidade acima de tudo. Riram, tiraram fotos e colaram o post-it num quadro de avisos na sala de protótipos, como se selassem um pacto que fosse mais racional do que romântico. O sucesso do lançamento trouxe elogios e também um foco incômodo. O projeto Yinqiao, que havia deixado lições amargas na família Mo, não havia desaparecido. Havia se transformado em rumor, em sombra, em aviso. Shu Yishen, nome que sussurrava como um velho caso mal resolvido, havia saído dos registros oficiais com motivos obscuros. Ninguém sabia exatamente onde estava, apenas que seu nome aparecia em arquivos antigos, ligados a uma transferência irregular de ativos e a uma pilha de contratos que a família preferia esquecer.
Esse passado havia obrigado a Kovacs, em parte, a acelerar o Tiani como resposta pública, recuperar confiança, demonstrar inovação, apagar a lembrança de Yin Qiao com luz. No dia imediatamente posterior àquela manhã com café e lençóis, apenas 2 horas depois do expediente ter começado, a sala de comunicação da empresa já fervilhava. Um e-mail contendo planilhas com dados confidenciais do projeto Yin Qiao havia sido enviado para um blog de tecnologia popular. Nos prints que começaram a circular havia códigos, tabelas de valores e uma planilha de transferência vetorial que poderia comprometer negociações e evidências. A mensagem enviada de uma conta interna da Kovacs trazia no cabeçalho um nome que ninguém queria ver associado a vazamentos: o endereço do e-mail corporativo de Guo. A notícia se espalhou como fogo seco. Uma foto que não precisava explicar nada. A imagem de Yu e Guo juntos havia sido compartilhada em um fórum anônimo. Legenda insinuante, comentários prontos para julgar. A mídia, ávida por histórias que misturassem paixão e escândalo, agarrou a imagem como se fosse o fio solto de uma roupa que, uma vez puxado, exporia todo o corpo da empresa. Nos corredores da Kovacs, sussurros se transformaram em acusações veladas. Foi ele, disseram alguns. Como poderia um estagiário ter acesso a isso? Questionaram outros com ares de indignação profissional. As redes trabalharam com rapidez e fome. Yu sentiu o chão sumir sob os pés com uma violência que poucos acontecimentos corporativos proporcionam. A equação ali era simples e cruel. Um homem jovem ligado a ela, uma cama com lençol amassado e a possibilidade de um crime. O conflito que a noite de alegria pessoal criara com a sua responsabilidade profissional explodiu em minutos. Ela tinha de decidir num tempo que parecia reduzido à medida que as notificações pipocavam no seu telefone entre proteger um subordinado por quem nutria algo e cumprir seu papel como executiva que não poderia permitir vazamentos. Em privado, a escolha parecia evidente: investigação profunda, transparência e, se houvesse culpa, punição exemplar. Em público, a imagem era tudo. Evitar que o nome Tianyi fosse atrelado a escândalos passados seria, talvez, o único jeito de seguir em frente. Lucy, a chefe de recursos humanos, veio pessoalmente ao seu escritório com a compostura fria de quem carregava redações de demissão escritas em pastas. Na mesa, um extrato de logs de acesso, um print do cabeçalho do e-mail e uma sequência de horários que coincidiam com a madrugada de há poucos dias, as marcas de um login, os endereços IP, palavras técnicas que, para Yu, soavam como os latidos de um processo que precisava ser contido. Temos que suspender até esclarecer, disse Lucy sem levantar a voz. Procedimento padrão. Se alguém mais identificar o IP, se houver provas de inviolação, vemos. Mas o conselho vai querer ver postura agora. Yu assentiu, mas o gesto foi pesado como chumbo. Ela sabia que a suspensão de Guo seria um recado. Proteção, sim, mas limitada. Prevenção, antes que opinião pública e acionistas formulassem já uma sentença. Também sabia que havia algo errado na equação técnica que a Itoria reclamava. O IP apontava para um provedor intermediário, algo que podia ser fácil de falsificar por quem entendia de mascaramento. Contas corporativas não caíam do céu sem mãos que as empurrassem. O silêncio entre eles naquela tarde foi interrompido apenas por uma série de mensagens anônimas chegando ao canal interno. Amor de bastidores. Leu-se em um comentário público. É sempre o estagiário, disse outro. A ambiguidade do ambiente, onde uma relação íntima poderia ser transformada em prova de culpa, era mais perigosa do que o próprio vazamento. Yu sentiu a necessidade de agir rápido, por profissional e por sentimento. Guo foi chamado à sala de investigação da TI. Ele entrou de roupa simples, olhos vermelhos de insônia, o rosto ainda com traços de afeição pela última noite. Quando se sentou na cadeira oposta aos 2 analistas, sua voz tremia mais por indignação do que por medo. Ele sabia as possibilidades. Fraude digital é jogo de sombras. A ignorância não inocentava automaticamente. Não sei o que aconteceu, disse ele. Minha conta não saiu do meu celular. Não lembro de ter feito nada fora do normal. Eu corro, eu testo, eu me concentro no código. Eu amo o que faço. Não tinha motivo. As palavras de Guo eram pequenas vagas de verdade.
Lucy olhou os números, e um deles piscou como ruído no meio de um mapa. Um login fora do horário, vindo de um proxy que reclama o possível spoofing. A análise técnica era clara no tom. Havia espaço para duas hipóteses. Ou alguém havia forçado a conta de Guo, usando sua senha ou token, ou alguém havia fabricado um cabedal de evidências para mostrar Guo como bode expiatório. Ambas hipóteses eram ruins para a Covex. A primeira significava brecha de segurança. A segunda, manobra consciente para atingir olhos políticos. Mo Sanqing soube da situação em menos tempo do que levou para atravessar sua sala até o telefone. Dono de um olhar cortante e de décadas de negociação nas costas, ele não gostara de ler as manchetes com a foto do estagiário ao lado da vice-presidente. Para Mo, tudo era poder e legado. A Covex estava no tabuleiro de sua família, e cada movimento precisava ser pensado 2 vezes. Ele telefonou para Mo Lan, sua irmã e acionista influente, cuja intervenção poderia inclinar votos em uma próxima reunião de conselho. Yu pode ser brilhante, mas não é imune ao risco, disse Mo Sanqing, palavras medidas como tabuleiro. Se isso for explorado, se essa narrativa corroer a confiança de investidores, não podemos fingir surpresa. Molan, do outro lado da linha, respondeu com a voz de quem alimentava ossos de memória. Proteção, sim, mas com foco. Ela enxergava num rompante a possibilidade de limpar a mesa de adversários e de renegociar participações. A política do conselho começou a se mover nos bastidores como corrente subterrânea. Nomes foram ouvidos em corredores. Lin Kang, um potencial parceiro que esperava um sinal de fraqueza. Bian Jinshi, herdeira rival que poderia disputar influência se a janela se abrisse. Xiao Xiaocheng, cujo sorriso escondia ambições. Enquanto isso, nas redes internas, um usuário anônimo, Sombra Wito, postou um arquivo com uma nota seca. Se quiserem saber quem realmente mexeu com Yin Qiao, comecem olhando para dentro. A mensagem não colaborava com tranquilidade. A câmara de operação da Covex acionou um protocolo. Coleta de logs, cópias forenses de todos os terminais, análises externas se necessário. A equipe de TI, liderada por Chang, passou a noite em claro, iluminada pela luz azul de telas que pareciam imprimir seu próprio mapa de fraqueza. Yu recusou a simplificação do ódio público. Ela conduziu a investigação com mãos firmes e voz controlada, maquiando na prática um conflito interno. Ela precisava provar a inocência de Guo sem parecer parcial, porque a parcialidade poderia manchar sua argumentação no conselho. Ao mesmo tempo, havia medo de que qualquer sinal de proteção fosse interpretado como conivência. O tempo, ali, era inimigo. As corridas noturnas, que antes eram simples treinos, passaram a cumprir a função de fuga. Guo e Yu correram pelas ruas como se quisessem deixar pegadas que nada tivessem a ver com bits e logs. Respiravam alto, as luzes dos tênis Tiani piscavam discretas, e por um instante, a vida parecia poder ser vivida sem perímetros legais. Gu, com as mãos firmes no ritmo, desabafou sobre sua infância, sobre como entrou na Covex acreditando que competência apagaria hierarquias. Yu ouviu, e o ouvido dela se transformou em estratégia. Registrar testemunhos, pedir backups, localizar acessos alternativos. Logo, sinais contraditórios começaram a surgir. Um funcionário veterano da equipe de engenharia, Wu Jiang, fora visto vasculhando armários tarde da noite. Ele tinha um histórico de rivalidade com Guo. Era um homem que considerava os jovens uma ameaça. Em outra ponta, um servidor antigo, ligado a arquivos do Yin Qiao, mostrava acessos suspeitos num horário em que, oficialmente, Shui Cheng ainda coordenava partes do projeto e que desaparecera sem prestação de contas. Havia mãos que mexiam com memória e com dados. O rumor se expandiu para o público quando um blogueiro cometeu o pecado habitual de misturar especulação com sensacionalismo. Estagiário é acusado, romance pode manchar lançamento, escreveu, e adicionou à matéria um compêndio de comentários maliciosos. A imagem de Yu como líder foi questionada. Na sala do conselho, a palavra gestão de risco saltava com mais força do que inovação. A família Mo exigia respostas.
Mulan mencionou, em almoço sussurrado com investidores, que clareza e punição seriam necessárias para manter a confiança. A sombra de Shu Yicheng voltou a se mover, agora não como passado enterrado, mas como relíquia que poderia ser reaberta. À medida que a investigação interna arrastava os dias, a vida de Guo mudou de um jeito que parecia esperar por um terremoto. O estagiário que recentemente celebrava prazos ganhou olhares que atravessavam a alma. Ele foi retirado de apresentações públicas. Seu crachá teve acesso reduzido. O contrato temporário que estava para converter-se em efetivação ficou em suspenso. Cada medida era um golpe pequeno, acumulativo, sobre sua reputação. Yu, por sua vez, confrontou o primeiro preço real da escolha pessoal feita naquela manhã de luz. Proteger Guo significava arriscar sua credibilidade no conselho, e só restavam duas alternativas que não eram alternativas. Provar a inocência dele com exatidão técnica, ou sacrificar uma peça, talvez alguém como Wu Jiang, para acalmar ânimos. Ela recusava o sacrifício moral. Para Yu, verdade e justiça eram mais que palavras, eram fundamentos que a COVEX precisava recuperar. Uma noite, depois de horas de vasculha em servidores, Chang encontrou um fragmento que poderia ser um começo. Uma trilha de logs em um servidor de backup localizado num data center de terceiros. O arquivo parecia ter sido acessado por um IP mascarado, e havia uma assinatura digital que, de tão antiga, lembrava os tempos de Shu Yicheng. A descoberta não era prova conclusiva, mas era um fio. Um fio que, se puxado com cuidado, poderia desfiar a trama inteira. No entanto, antes que pudessem analisar o fragmento com calma, outro problema apareceu. Um vídeo amador de baixa resolução havia circulado nas redes mostrando, fora de contexto, Yu e Guo saindo de um restaurante após uma comemoração do time. O clipe vinha com legenda inflamável. Favoritismo e vazamento. Coincidência? Comentários raivosos acumularam-se, e um comentário anônimo sugeriu que fotos na casa de Yu poderiam comprovar interesses indevidos. A exposição aumentou o risco de decisões precipitadas por parte do conselho. Em uma manhã cinzenta, Yu recebeu um telefonema de alguém cujo nome não apareceu na agenda. Do outro lado, uma voz conhecida de antigos dossiês. Se querem verdade, olhem o arquivo da sala 7B. Shu Yicheng deixou algo lá. A linha caiu antes que pudesse haver explicação. A menção a Shu Yicheng agiu como ímã sobre a atenção de todos. Quem havia deixado a mensagem? Testemunha, provocador ou culpado querendo manipular? A pergunta gerou um deslocamento imediato. Alguém no passado mexia a peça no presente. No final desse dia, Guo foi chamado novamente ao escritório do RH. Havia uma reunião com a presença de Lucy, de Chang, de Yu e de um representante legal da empresa. A suspensão seria formalizada por tempo indeterminado até que as investigações chegassem a uma conclusão. A notícia foi recebida com um silêncio denso. Guo manteve a postura ereta, olhos fixos, respirando como se cada apneia fosse um exercício de resistência. Eu sou suspeito agora, disse ele depois que o representante apresentou a decisão. Mas eu não fiz isso. Preciso de uma chance de me defender. Yu olhou para ele, e a expressão que cruzou seu rosto foi menos de distância profissional do que de alguém que prometeu ajudar. Mas ela não podia contra a engrenagem que estava em marcha. A suspensão foi aplicada, e uma notícia interna redigida em termos neutros foi distribuída para os funcionários, medida preventiva aplicada enquanto investigações continuam. Na prática, a medida era um depósito de fumaça para o conselho e os acionistas. Na noite que se seguiu, Guo caminhou até um parque vazio com os tênis Tianyi presos aos pés. A cidade se desdobrava em luzes enquanto ele ligava para Yu. A conversa foi curta, cheia de promessas simples. Vou limpar meu nome, disse ele. Não vou fugir. Yu ouviu, e sua resposta foi prática e cheia de emoção contida. Nós vamos encontrar a origem disso. Eu não vou te largar no escuro. Fora dos olhos corporativos, algo se movia mais rápido do que qualquer protocolo. Uma conta anônima começou a liberar fragmentos de memória de Shu Yicheng em um blog clandestino.
Pequenos textos, mensagens codificadas e fotos com metadados antigos que apontavam para transações e reuniões que na época fora da luz. Não havia confirmações de autoria. No entanto, era suficiente para insistir numa leitura. O passado talvez não estivesse morto. E se Shu Yishan estivesse vivo, o que poderia ele dizer? Se estivesse morto, quem manipulava suas sombras? A investigação técnica continuou com mais voracidade. Chang trazia novas pistas. Um MAC code que não se confundia com nenhum equipamento do prédio. Um dispositivo portátil esquecido numa sala que apresentava logs desconexos. E, ocasionalmente, uma assinatura digital muito similar à de antigos documentos de Shu Yicheng. Ainda não havia prova para inocentar Guo, mas também não havia prova para condená-lo. Era, no jargão frio das investigações, um empate perigoso. Enquanto as engrenagens dos procedimentos giravam, a família Mo convocou uma reunião privada para discutir a exposição pública. Mo Sanxing propôs medidas que beiravam a dureza política. Afastar a vice-presidência temporariamente, alterar o cronograma do conselho e preparar um comunicado que apontasse para investigação independente. Molan, mais centrada em jogos longos, sugeriu usar a situação para renegociar uma fatia de poder. Ao redor da mesa, os acionistas estudavam números e reações de mercado. Para eles, a verdade era secundária ao controle. Yu, sozinha em seu apartamento depois de telefonemas e propostas, revisitou a manhã em que havia acordado ao lado de Guo. O calor humano daquela cama era agora fator em uma crise. Ela se perguntou, com a frieza que o cargo impõe, quanto de sua vida pessoal poderia sobreviver sem se transformar em instrumento de pressa para decisões corporativas. Decidiu que, no limite, a prioridade era a verdade, e prometeu a si mesma que puxaria o fio até o fim, por Guo, por Tianyi e por quem mais pudesse estar sendo usado como peça. No íntimo dos corredores da Covex, em salas de servidores e em pastas trancadas, havia pessoas jogando no escuro. Alguns defendendo o legado, outros arquitetando manobras por interesse, uns tentando enterrar segredos e outros meramente atrás da glória de ver um projeto prosperar. O caso, que começou com uma noite de calor entre dois adultos que se escolheram, transformava-se em catalisador de uma investigação que poderia mudar a estrutura do poder dentro da empresa. Na manhã seguinte, quando a redação do conselho recebeu uma cópia do fragmento descoberto por Chang, o pulso de todos acelerou. Não bastava mais suspender. A família Mo exigiu explicações. A mídia esperava por um show. E no meio desse turbilhão, Yu e Gu tentavam segurar as pontas de uma relação que, apesar das pressões, continuava respirando. Entre corridas, entre contratos de brincadeira colados num quadro, entre trocas de mensagens que tentavam transformar a suspeita em alicerce. Se algum fio dessa teia seria puxado, ele apenas começava a revelar nós. Havia ainda servidores a escanear, testemunhas a ser ouvidas e um conselho pronto para transformar qualquer crise em palco de decisões severas. O fragmento digital encontrou eco num arquivo esquecido num depósito da Covex. Uma menção a um documento assinado com a caligrafia de alguém que poderia ser Shu Yicheng apareceu. A possibilidade de uma peça externa manipulando tudo, alguém com acesso, com motivo e com habilidade técnica, crescia como sombra. Naquele momento, Guo estava suspenso. Yu, com sua reputação parcialmente exposta. Chang, obcecado por encontrar uma trilha. Lucy, pronta para executar protocolos. E Mo Sanxing, calculando movimentos. No escuro do estacionamento da Covex, um carro parou por 1 minuto a mais do que o necessário. Uma figura saiu, olhou em volta e deixou cair um envelope sem remetente no banco do passageiro. Dentro, havia apenas uma foto antiga. Shu Yicheng sorrindo numa sala onde tubos fluorescentes iluminavam papéis e contratos. A foto tinha detalhes rasgados e no verso uma anotação. Procure em sala 7B. A anotação era um chamado silencioso. Para alguns, uma tentativa de manipulação. Para outros, a primeira prova de que o passado nunca morre. Para Yu, era um empurrão extra para continuar escavando. Para Guo, era uma promessa de que a verdade, em alguma forma, ainda poderia ser recuperada. Quando a noite caiu novamente sobre a cidade,
o conselho marcou uma sessão extraordinária para discutir o futuro do projeto Tianyi e a situação de segurança de informação da COVAX. Convocações foram enviadas, advogados contratados e o rumor de uma votação iminente começou a circular entre os corredores. A reunião prometia transformar suspeitas em decisões. Quem sairia ferido e quem sairia fortalecido? As cartas estavam na mesa, e a primeira rodada do jogo terminava com mais perguntas do que respostas. Se você gosta de dramas com romance e intriga corporativa, fica comigo até o final. Porque o próximo ato da história é onde a cidade, a empresa e o coração de dois adultos vão decidir quem vai sair ferido e quem vai se reerguer. A sala do conselho estava gelada de ar-condicionado e de olhares. Membros da família Mo, acionistas e conselheiros se espalhavam em cadeiras de couro cheias de história. Repórteres, do lado de fora das portas de vidro, esperavam por qualquer mínima gota de informação. Mesas eram encostadas, papéis organizados como escudos. E o Xilin entrou com a compostura de quem já tivera que transformar emoções em gráficos antes. Passos firmes, olhar calculado, mas as palmas das mãos levemente úmidas por detrás do porta-documentos. Guo Chaohui, suspenso e sem direito a falar na sessão a não ser se convocado, estava cá fora, assistindo a tudo pela janela que dividia a antessala, como se o vidro fosse a única coisa entre a suspeita pública e sua vida inteira. Mo Sanxing abriu a reunião com uma voz que parecia raspar chumbo. Falou de responsabilidade, de proteção aos ativos, da necessidade de clareza imediata. Molan, ao seu lado, deixou escapar um sorriso controlado. Sabedoria fria, a de quem conhecia os tabuleiros da família. A pauta avançou com termos técnicos e políticos. Investigação independente, auditoria, proteção ao mercado. O nome de Guo apareceu na lista como assunto relacionado, e isso foi suficiente para que alguns sussurros se transformassem em condenação antes mesmo de qualquer prova ser mostrada. Yu pediu a palavra. A sua voz foi limpa, medida, mas carregada. Pediu um adiamento de decisões punitivas até que a investigação técnica apresentasse um quadro completo. E propôs uma coisa inesperada. Acessos forenses em duplicata, auditagem por terceiro imparcial e uma janela de tempo para as equipes de Chang e de forense externa exibirem resultados preliminares. A proposta pegou alguns de surpresa. Proteger a imagem da COVAX seria uma pressa natural, mas Yu queria a verdade, nem que isso custasse tempo. Nós não podemos sacrificar a credibilidade por uma aparência, disse ela, olhando direto para os acionistas. Se a COVAX se torna a companhia que pune antes de entender, vamos destruir o que estamos tentando proteger. Mo Sanxing puxou o canto da boca em direção ao que poderia ser um sorriso. Preferia eficiência a ideias românticas sobre justiça. A votação sobre a suspensão provisória do cargo de Yu foi adiada por um voto. O voto que indicava que não se deveria martelar julgamento apenas por manchetes. Mas o clima permanecia tenso. Havia interesse em proteger ativos, e interesses sempre encontravam um preço. Enquanto o conselho discutia, a equipe técnica não dormia. Chang havia montado uma sala improvisada em frente aos servidores. Monitores exibiam linhas em velocidade, códigos que pareciam correr em correntezas. Chang falava baixo pelo headset com um analista externo, apontando padrões. O MAC Code encontrado no log de backup correspondia a um dispositivo USB de uso pessoal. O padrão de spoofing usado lembrava técnicas de um ataque antigo, que alguém com conhecimento dos sistemas internos poderia reproduzir. Havia um detalhe que fez a respiração de Chang falhar por um segundo. O dispositivo que acessara o servidor pertencia a alguém que tivera chave de acesso físico ao datacenter meses atrás. A CCTV revelou o que a linha de código apenas sugerira. Imagens borradas de Wu Jian entrando no corredor de servidores numa madrugada, com um saco discreto e um olhar que evitava qualquer câmera. As imagens eram ruins. Era noite, a profundidade da resolução limitava, mas o suficiente para que determinados movimentos ficassem claros. Ele retirou algo do bolso, circulou, encostou-se ao rack e depois saiu sem alarde. Chan congelou a imagem e mandou uma mensagem para Lucy e Yu. Precisamos falar com ele agora. A convocação para Wu Jian veio em conjunto. RH, jurídico e a própria Yu.
Ele entrou com a petulância de quem se sentia seguro em veterania. Negou com um sorriso seco. Eu só fazia manutenção de rotina. Quem não faz? Disse ele, tentando transformar o interrogatório em conversa corriqueira. Quando confrontado com a CCTV e com o registro de dispositivos, a fala caiu. Houve um instante de silêncio onde o próprio ar parecia se perguntar se um homem poderia inventar coragem ao vivo. Wu mudou a versão algumas vezes. Falou em chequeio de backup, em necessidade de testar um drive antigo. Nada parecia se alinhar com as horas registradas. O que era um teste virou hesitação, e a hesitação, por sua vez, tornou-se argumento para que o jurídico pedisse seu afastamento imediato para averiguações. Por trás da estrutura técnica, porém, havia algo maior e mais sutil. Transferências financeiras, contratos com empresas de consultoria, interesses externos que não desejavam exatamente a queda de Yu, mas a redistribuição de poder. Chang, vasculhando um servidor menos óbvio, encontrou uma trilha de pagamentos para uma conta intermediária cujo beneficiário aparecia sob o nome de uma consultoria. Qiang em Associados. Essa consultoria, por sua vez, havia assinado contratos com Lin Kang, um dos possíveis parceiros-alvos de negociações dos Mo. Além disso, as datas batiam com as visitas de um assessor que Mo Sanqing recebera semanas antes, em jantares onde o vinho justificava silêncio. A partir dali, a hipótese ganhou novas camadas. Alguém no coração da Covex havia aceitado, por dinheiro ou por medo, colaborar com uma operação para fragilizar o lançamento Tianyi e, consequentemente, enfraquecer Yu. Ou talvez, segundo outra hipótese dolorosa, alguém quisesse apenas limpar o caminho para uma venda de ativos. As possibilidades eram muitas, e cada uma apontava para uma mão invisível que preferia ver o projeto manchado. No meio desse emaranhado, um envelope foi deixado sobre a mesa de Yu, enquanto ela saíra por um instante para atender um telefonema. Dentro, uma cópia de uma fotografia antiga. Shui Chen sorrindo em frente a uma pilha de contratos, e uma folha rasgada com um trecho de letra. Se algo acontecer, procure na sala 7B. As chaves estão onde ninguém procura. Não havia remetente. Era, outra vez, como se o passado cutucasse o presente. Quis o destino, ou a sorte de quem insiste em cavar, que a sala 7B ainda existisse no mapa físico da empresa. Um depósito esquecido no subsolo, que abrigava caixas, equipamentos obsoletos e memórias. A chave que abriu a porta foi um cadastro de acesso antigo que Chang conseguiu reativar com um procedimento administrativo. Protocolos que só tinham sido tocados por pessoas com histórico de interação com Shu. Lá dentro, entre papéis amarelados, havia um pendrive com um rótulo à mão. Yinqiao, prova. A equipe técnica hesitou por segundos que pareceram longos, e então Chang conectou o dispositivo a uma máquina isolada. O que saiu daquela tela mudou o clima do prédio como um trovão manso. Os arquivos traziam e-mails antigos, contratos rebuscados e um documento assinado por Shui Chen, datado de antes de seu desaparecimento, onde ele registrava suspeitas sobre transferências feitas para a tal consultoria Qiang. Havia também logs antigos que mostravam acessos realizados por contas e dispositivos que, se lidos com atenção, mostravam uma sequência de falsificação. Alguém havia forjado assinaturas, utilizado tokens antigos e criado um rastro que levava de volta a tribunais e empresas offshore. Uma nota em manuscrito dizia: "Se eu sumir, as cópias estarão no depósito 7B. Confio em quem correria." O efeito foi imediato. A sala do conselho, ainda atada à formalidade, viu a mudança quando Chang entrou com um pendrive e ares de quem trazia arremesso final. Yu pediu para falar. Ela deixou de lado o formalismo e falou com uma coisa que tem bem mais força do que uma apresentação. A verdade trazida por quem passou noites em frente a telas. Foi ela quem projetou na tela principal a cronologia dos acessos, a trilha financeira e as imagens da CCTV. A comunicação foi prática. Mostrar ponto a ponto como as evidências se entrelaçavam e como o nome de Guo havia sido usado para encobrir o ataque. "Não é apenas uma questão de quem apertou o botão", disse Yu com a voz controlada. "É uma operação. Alguém queria um bode expiatório. Alguém conhecia os atalhos internos.
E temos material que liga esses atalhos a pagamentos a uma consultoria que trabalhou com um dos parceiros que conversaram com a família Mo. Mo Sang-shin endureceu. O quarto do conselho transformou-se num campo de batalha que fluía entre provas e política. Alguns conselheiros pediram calma e investigação mais profunda. Outros, incomodados com a possibilidade de envolvimento externo, queriam celeridade. Enquanto isso, a imprensa, sentindo o cheiro de uma virada, aguardava as próximas notas. Em meio a toda essa euforia técnica, uma mensagem anônima chegou à caixa de entrada da Kovacs, com um arquivo de vídeo. Era curto, de câmera fixa. Shu Yi-chen, com a mesma voz grave que já aparecera nos dossiês antigos, olhando para a frente. Ele parecia envelhecido, mais magro talvez, mas reconhecível. No vídeo, Shu disse, com um tom de quem carregava culpa e alívio ao mesmo tempo. Eu não morri. Não do jeito que pensaram. Me escondi porque tinha medo e porque às vezes, se você some, consegue ver melhor quem está mexendo nas peças. Eu vi. E gravei. A aparição de Shu, mesmo em vídeo, foi um estrondo. Algumas bocas na sala do conselho se abriram. Quem o houvera dado como desaparecido, teve sua própria memória abalada por aquela imagem. Shu continuou. Falou de transferências, de uma consultoria que prometera ajudar a limpar documentos e de um núcleo interno que aceitou o dinheiro. Não acusou nomes diretamente no primeiro vídeo, deixou pistas e depois sumiu da tela com uma frase vulnerável. Procurem onde eu deixei as coisas. Não confiem em quem sorri em jantares. O conjunto de provas, logs, CCTV, pendrive da sala 7B e a aparição de Shu, empilhou-se de um modo que começou a expulsar a narrativa simplista. Os advogados do conselho passaram a noite redigindo comunicados, e a Kovacs abriu um canal interno para relatórios e denúncias. Wu Jiang foi oficialmente demitido e conduzido sob arguição. Investigações sobre pagamentos foram aceleradas, e uma auditoria externa foi contratada para mapear as transações. A maré começava a virar. A imprensa, que antes apontara dedos, agora perguntava quem tinha motivo. O rosto de Guo, observado pela janela da antessala, mostrou o que palavras não diriam: alívio cauteloso. Ele não foi imediatamente reintegrado às apresentações públicas, mas algo essencial tivera sido alcançado. A narrativa única de culpa havia quebrado. Ainda havia uma estrada para cobrir, e a estrada passou por encontrar quem puxara os fios do teatro. A trilha financeira apontou de fato para Qiangen Associados. Ao aprofundarem, descobriram que a consultoria havia sido contratada por Ling Kang em um contrato que, no papel, visava uma avaliação de mercado. Entretanto, documentos internos mostravam cláusulas ocultas, serviços de gestão de crise e reconfiguração de percepção. Em linguagem prática, isso significava que alguém havia pago para criar uma crise que favorecesse uma aliança negociada. A relação era incômoda para Mo Sang-shin. O assessor que ele recebera semanas antes, cujo contato fora sugerido por um aliado de longa data, fora interposto por um dos diretores que buscavam abrir portas com Lin Kang. As peças políticas começaram a se mover como dominós. Bian Jinshi apareceu como um nome resistente, porém ambíguo, herdeira de um rival, consultando com interesses próprios, e cujas intenções poderiam incluir tanto apoio quanto sabotagem, dependendo de quem estivesse pagando. Em uma reunião reservada, Yu ouviu sussurros de que alguns acionistas estariam inclinados a uma aliança com Bian se a família Mo demonstrasse fraqueza. Essa era a política não dita que corria por trás de cada ação técnica. Porém, havia um elemento que não encaixava apenas com dinheiro e estratégia: a presença de uma pressão interna, de olhares que se moviam de dentro para fora e não apenas o contrário. A gravação de Shu sugerira que alguém com acesso privilegiado havia cooperado de dentro, e isso precisava ser esclarecido. Foi Lucy quem encontrou o fio prático. Uma série de mensagens internas trocadas por um nome aparentemente comum, mas com anotações que indicavam pedidos e promessas. Wu Jian, por sua vez, havia recebido depósitos menores, que por si só não pagavam nada, mas que somados mostravam um padrão de vantagem por favores. Em depoimento, ele acabou confessando, não tudo, mas o suficiente para indicar que agira como executante, não como mentor.
Eu fiz isso por medo, disse Wu Aiyu quando confrontado na sala de investigação. Eles disseram que iam tirar minha família da lista de benefícios se eu não ajudasse. Eu não pensei nas consequências. A confissão de Wu deixou claro que havia um grupo que manipulava pessoas por meio de meios que não eram somente financeiros. Havia pressão, intimidação e promessas que se transformavam em chantagem. A COVEX, com esses elementos, devia não só punir, mas revisar processos de proteção de funcionários. A indignação de Yu era dupla. Profissional, porque o ato colocara o projeto e a empresa em risco, e pessoal, porque um subordinado, enganado, tornara-se o centro de uma tempestade que ela ajudara a acender ao dormir ao lado dele. O processo se encaminhou para a chamada votação de confiança em uma sessão extraordinária do Conselho, agora com novos elementos. Os acionistas demandavam clareza, manter Yu alçada de responsabilidade e acelerar a recomposição de imagem, ou aceitar que a investigação revelara um ataque organizado, e assim, repensar o rumo de poder dentro da família. Mo Sanxing estava no centro. Alguns desejavam usá-lo como solução para a crise. Outros, em especial Molan, calculavam ganhos estratégicos. Lin Kang, pressentindo oportunidade, disse aos seus conselheiros que qualquer movimento contra a família Mo deveria ser feito com cautela. No calor do debate, Yu pediu novamente a palavra, não para se defender, mas para entregar um panorama que ninguém poderia ignorar. Se censurarmos reações por medo, daremos às sombras exatamente o que querem. Eles querem que nos devoremos. Ela falou da responsabilidade que vinha com liderar uma equipe, do dever de proteger talentos e processos e da necessidade de fortalecer, não de destruir, as estruturas da empresa. Houve quem aplaudisse, houve quem resmungasse. A política corporativa raramente é gentil com a honestidade. No instante culminante, um novo e inesperado envio chegou. Um relatório forense internacional, contratado por Yu e Chang, finalmente entregou a análise das assinaturas digitais e dos fluxos de pagamento. O relatório concluiu que a operação usara uma combinação de spoofing de IP, dispositivos clonados e contas de consultoria para maquiar a responsabilidade. Mas, mais importante, havia sim um articulador que buscara beneficiar-se com a desestabilização da família Mo. A consultoria Qiang servira como intermediária para pagamentos a uma empresa com sócios que tinham ligação com um dos diretores de Lin Kang. A venda potencial de partes da COVEX fora discutida por esse grupo. Em uma votação tensa, a confiança no conselho vigente foi abalada. Houve votos para investigar e redistribuir poder. Mo Sanxing, sob fogo e percebendo que o tabuleiro mudava de lugar, viu a resistência da família e sentiu a fratura. Não foi uma queda instantânea. A política não dá esse tipo de drama. Mas o que se seguiu foi equívoco em proporções menores. Afastamentos, readaptações de comitês, substituições que começaram a reconfigurar o conselho. A COVEX não explodiu, mas mudou de contorno. Para Guo, a transição foi dolorosa e, ao mesmo tempo, reveladora. Ele não voltou ao palco do lançamento em uma semana, nem foi transformado em imagem de campanha. Foi, em vez disso, chamado a depor, a colaborar e a reconstituir seus acessos. Yu trabalhou ao lado dele, não como amante a proteger, mas como colega que reconhecia talento e queria integridade. A suspensão foi revogada provisoriamente, sua efetivação reafirmada como meta ligada à avaliação de competências. Em termos práticos, Guo foi reinstalado com novas atribuições de segurança e com supervisão técnica reforçada. A vitória, porém, não era completa. O constrangimento público permanecia. O preço pela exposição havia sido pago. A reviravolta também trouxe consequências para outros. Wu Jiang saiu da empresa com acusações formais e um processo disciplinar. A consultoria Qiang em Associados teve contratos suspensos e foi instada a explicar transações. Algumas dessas explicações levaram a uma investigação civil sobre lavagem de dinheiro. Lin Kang, por sua vez, viu sua proposta de aliança colocar em risco o próprio caráter de parceiro confiável, e alguns sócios renegociaram dependendo de garantias. Bian Jinshi, por sua vez, tentou se manter distante dos rumores, mas a sombra do oportunismo a rondou.
ela foi diplomática e conservadora, cuidando de não ser chamada para testemunhar. No meio desse turbilhão, Shu Yishan retornou de forma mais direta. Aparentemente deslocado em um país estrangeiro, ele se apresentou não com cinismo, mas com arrependimento. Em uma sessão interna, por videochamada, explicou que havia se afastado com medo, que tentara proteger uma pista que poderia explodir e que, ao observar de longe, entendera que a única forma de punir os que manipulavam seria apresentar provas irrefutáveis. Shu revelou que havia sido coagido a permitir assinaturas por medo de retaliação, mas que, secretamente, guardara backups no depósito 7B e em nuvens anônimas, exatamente o tipo de coisa que pessoas com consciência fazem quando imaginam desaparecer para pensar. A sua aparição não foi celebrada por todos. Alguns o acusaram de covardia por ter sumido. Mas os fatos que trouxe eram úteis. Ele colaborou com perícias, indicou nomes e forneceu os arquivos que confirmaram a falsidade de certos documentos e a participação de consultorias em trânsitos ilegítimos. Shu não foi elevado a herói. Foi apenas um homem cuja ação fora crítica para a descoberta da verdade. A família Mo teve de reconhecer que o passado de Yin Qiao não fora apenas uma falha técnica, fora uma falha humana, e isso exigia reparação. Com a verdade registrada, a COVEX iniciou um processo de reconstrução. O Conselho autorizou mudanças na governança. Políticas de segurança foram reformuladas com maior rigor e um comitê de ética foi criado para lidar com assédio, pressão e riscos de manipulação. Para a equipe do Tianyi, isso significou mais proteção e mais confiança institucional. Para Yu, que sofrera cargo e imagem, foi a reconstrução de sua autoridade. Seu nome permaneceu associado ao sucesso do lançamento, mas agora também vinculado à defesa da integridade. E entre toda essa formalidade, havia um fio pessoal que não deixava de puxar. A relação entre Yu e Guo atravessara tempestades e saíra com novas costuras. Eles conversaram em horários roubados, em passagens entre reuniões, levando a sério o que fora aquele começo íntimo. A piada do post-it, o contrato de namoro, deixou de ser uma brincadeira para virar um documento simbólico dentro da gaveta de Yu. Cláusulas rasgadas e manchadas de café, com promessas que ambos queriam honrar com seriedade. No fim de uma tarde de sexta, depois que a reunião do conselho decidira pela recomposição e um comunicado oficial foi redigido, Yu convidou Guo para subir ao telhado do prédio da COVEX. A cidade brilhava com luzes, e os tênis Tianyi, que um dia fora símbolo do projeto, piscavam discretos ao som das rotas de corrida que Guo tanto amava. Eles sentaram na beira, com as pernas balançando sobre o vazio que para muitos era risco. Para eles, era espaço de reconstrução. Eu nunca quis que você pagasse por nada que eu... Começou Yu, cortada por um riso que era mistura de alívio e vergonha. A nossa noite foi nossa. Não deveria ter se transformado nisso. Eu sinto muito. Guo olhou para ela, olhos claros de quem vivera medo, e agora respirava esperança. Eu sei. E eu não quis que você se perdesse na tempestade por minha causa. Mas você ficou. E isso vale mais do que qualquer contrato maluco que a gente tenha assinado num post-it. Ela puxou o post-it da bolsa, amarrotado, e colocou sobre a mesa. As cláusulas pareciam infantis diante do que passou, mas agora ganhavam outro valor. Guo riu. E então, com uma simplicidade que parecia ter sido moldada por tudo o que viveram, se aproximou e segurou a mão dela. Não quero mais ser um equívoco na sua história, disse ele, voz baixa. Quero ser alguém que constrói com você. Sem fantasmas, sem favores sujos, sem manchetes. Só nós e o que construirmos. Yu, por instinto, pensou nas planilhas, nas reuniões e nos nomes que tinham que justificar suas escolhas. E, por instinto também, sentiu que havia algo mais. Um desejo de transformar a leve brincadeira em compromisso de verdade. Então vamos concordar com uma cláusula nova, disse ela sorrindo pela primeira vez sem barreiras. Cláusula final, compromisso de honestidade e parceria. E, se for preciso, a gente escreve isso num contrato que ninguém mais leia. Eles riram, e os risos foram a cápsula que despedaçou a tensão em algo humano. Não houve pedido de casamento dramático,
nem joelhos no asfalto. A cena foi menos de teatro e mais de vida. Porém, havia algo ainda por dizer. Guo tirou do bolso uma pequena caixa que tinha vagado com ele por dias no fundo de uma gaveta. Abriu. Dentro, um anel simples, não ostentoso, mas com um brilho limpo que combinava com os tênis Tiani e com as noites de corrida. Não é sobre anéis, disse ele, apressando-se em explicar. É sobre escolha. Quero que você me escolha todos os dias. E eu escolho você. Yu encarou o anel. Sentiu o peso simbólico de promessas que, agora, podiam coincidir com decisões sérias que ambos sabiam que viriam. A Kovacs precisava de liderança firme. A relação precisava de responsabilidade. Ela colocou a mão sobre a dele e, sem alarde, deixou que o anel fosse para seu dedo. Não foi um pedido formal, mas foi um pacto. Eu aceito, disse ela com voz firme. Quando desceram do telhado, a cidade parecia diferente. Menos assombrada, mais pronta para recomeços. A vida profissional continuaria exigente. Tiani precisava navegar o mercado, e a Kovacs havia de se provar. Mas havia agora entre Yu e Gu algo que ia além do post-it, um consentimento maduro de quem sabia os riscos. Nos meses que se seguiram, houve reparações. A Kovacs reavaliou contratos com consultorias, reforçou protocolos de segurança e criou um plano de comunicação que explicava a verdade sem vitimizar. A imprensa, que antes se banqueteara com escândalos, agora cobriu a história como um caso de recuperação corporativa. Como uma empresa lidou com um ataque e saiu mais forte. Alguns acionistas foram remanejados. Mo Sang-xing acabou por ceder espaço em comitês estratégicos. Mo Lan manteve sua posição, mas com a faca da reputação à vista. Bian Jinshi encontrou acordos que a deixaram longe do epicentro, e por vezes distante o suficiente para não se intoxicar com as grandes ambições da família Mo. Para os protagonistas do projeto, a vida continuou com treinos noturnos, com reuniões e com noites que, vez por outra, se transformavam em encontros reais e convencionais. O contrato de namoro permaneceu colado num quadro dentro da sala de protótipos como lembrança do que foi e do que poderia se tornar. Tiani prosperou. Em semanas, as vendas iniciais, combinadas com um plano de marketing honesto e com dados reais colhidos nas corridas noturnas, mostraram que o produto conquistava corações de corredores e de técnicos. Em uma assembleia pública, quando a Kovacs apresentou resultados e relatou as mudanças de governança, Yu falou com a mesma calma determinada que a vira conquistar. Não foi uma fala triunfalista, foi uma fala de prestação de contas. A plateia ouviu. Guo, sentado entre a equipe técnica, sorriu sem poses. Vivia aquele momento com sentido. A marca crescia, e as luzes dos tênis Tiani tornavam-se imagem de uma reinvenção que passou pela prova. Aquele episódio marcou a todos de formas diferentes. Alguns perderam privilégios, outros ganharam a chance de arrumar erros. Xu Yi-chan, por fim, decidiu permanecer distante por mais um tempo, mas com a possibilidade de retornar como consultor externo para auditar projetos antigos, uma redenção com condições. Wu Jiang teve que responder legalmente por seus atos. Pagou pelas decisões que tomara por medo. E a Kovacs, ferida, aprendeu a proteger seus talentos com regras menos cruéis. No plano íntimo, a promessa entre Yu e Guo cresceu não por grandes gestos, mas por insistência em pequenas escolhas. Uma corrida numa noite chuvosa para aliviar tensão, uma planilha revisada com cuidado compartilhado, um jantar onde se falava de clientes e de sonhos com a mesma naturalidade. O contrato de post-it ganhou uma cláusula escrita a mais, não escrita em papel, mas vivida. Seja leal quando for difícil. Meses depois, em um pequeno encontro para comemorar o primeiro ano do Tiani no mercado, a equipe reuniu-se em um café perto do parque onde costumavam correr. Houve risos, lembranças e um silêncio confortável que só se tem com quem passou por tempestades. Yu e Guo chegaram juntos, mãos entrelaçadas, sem precisar falar muito da cicatriz que aquela crise deixou. O brilho das luzes da cidade refletia nas janelas do café. A noite respirava como se dissesse: estamos vivos. No fim, aquilo que começara com um amanhecer ambíguo
Ela, pensando que fora um sonho molhado, mas acordando com um homem quente ao lado, transformou-se numa história sobre escolhas, consequências e recomeços. O calor daquela manhã não foi obliterado pela tempestade pública, ao contrário, foi uma chama que precisou ser protegida para iluminar o caminho. A verdade, pela qual lutaram com códigos e com coragem, castigou os que manipularam e libertou os que foram mortos pela aparência. E quando a câmera da narrativa recuou, a cena final que ficou foi simples e contundente. 2 corredores cruzando a ponte da cidade ao amanhecer, tênis Tiani marcando passos, rádio no bolso tocando uma música que os 2 gostavam. Eles passavam por baixo da mesma luz que antes os expusera. Agora, a luz os acompanhava como aliada. Não havia pressa em prometer eternidades, apenas a escolha diária de permanecer junto, com talento, trabalho e afeto. A cidade seguia, e a Covex seguia, e o post-it rasgado, agora emoldurado, entrou para a coleção de coisas que lembram que, às vezes, o sensacional é só o início de uma história que precisa ser contada com cuidado. Se essa história fez sentido para você, inscreva-se e acompanhe os próximos episódios. Ainda há muitos fios a serem puxados, e algumas verdades só se revelam com o tempo.